Olá, sou Leila Viana e o assunto de hoje é o que ando vendo por aí. E o que ando vendo por aí é o filme Ela. Se você chegou agora no nosso canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar o vídeo, porque ajuda no engajamento do canal e assim a gente consegue propagar conteúdos de qualidade. Ela é um filme de 2013. Eu não lembro exatamente quando eu assisti e agora eu revi para poder fazer o vídeo para vocês. A princípio eu vi o filme e eu achei ele chato. Ai, que negócio lento, chato. E que coisa surreal essa história desse homem se apaixonar por um sistema operacional. E à medida que o filme foi passando, eu fui ver como ele era rico, como ele era simbólico e como ele poderia sim acrescentar no nosso autoconhecimento com a simbologia, com as reflexões, com os significantes que ele estava trazendo. É uma sinopse rápida, é que é um homem que tinha acabado de se divorciar e que não estava interessado em se envolver com ninguém porque ainda estava machucado, ainda tinha os resquícios da outra relação, inclusive ele ainda nem tinha assinado o divórcio depois de um ano de separação. E aí ele se apaixonou por um sistema operacional, ele trabalhava com esse tipo de coisa, de computadores, de escrever até cartas para as pessoas, enfim. E ele acabou se apaixonando por um sistema operacional. E daí vem diversas reflexões, eles começam a ter uma relação e começam a ter problemas de uma relação. Ele achando que por um sistema operacional tudo ia ser muito calculado, então estava tudo certo. Não haveria abertura para problemas de relação. E a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é sobre a carência, né? Que faz com que a gente se envolva em diversos tipos de relação, no caso do filme, dentro de uma relação fria com uma máquina, né? Vamos dizer, com um programa. Ele estava com muito medo de se machucar e aí ele se permitiu se apaixonar por esse sistema operacional. É um desses programas inteligentes que falam com você como se fosse uma pessoa, né? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a Alexa, que tem toda essa interação com o ser humano. Um sistema operacional que tem toda essa interação com o ser humano. E aí ele começou a conversar com esse sistema operacional como se fosse uma pessoa. Então pergunta, responde e ali vai criando um vínculo emocional, claro, porque são gostos parecidos e assim ele vai moldando aquele sistema operacional de acordo com o gosto dele. Então existe uma necessidade muito grande do ser humano de compartilhar a vida com o outro, né? É uma coisa que eu acho que vem com a gente, né? Que é de lá de trás, das nossas relações parentais, né? A gente chega ao mundo, a gente já é acolhido, né? Então eu acho que a gente não existe, a gente não amadurece se não é pelo outro, se não é por essa interação com o outro, né? Inclusive pela psicanálise a gente vê que não é possível sobreviver sem que haja essa troca. E assim a gente cresce e vai se relacionando com as pessoas de acordo com a nossa construção psíquica, com as nossas histórias emocionais e a gente vai criando esse outro que a gente quer pra gente. Só que esse outro ele não é uma coisa previsível, ele não é uma caixinha quadrada. Esse outro é um outro universo, né? E a gente tem que aprender a lidar com essa diferença, justamente isso que vai fazer com que a gente cresça como pessoa, com que a gente amadureça as nossas emoções. E esse personagem, o Theodore, ele simplesmente se apaixonou por uma coisa que ele julgaria previsível, tipo, o psiquismo inconsciente dele falou, olha, vai por aqui porque aqui não tem jeito de você se machucar. À medida que foi crescendo essa relação, que tinha questões sexuais também, que tinham questões emocionais, né? Foi trazendo também os problemas emocionais daquilo. E quando chegou já mais no final do filme, ele ele entrou numa noia e falou: com quantas pessoas você conversa? E o sistema operacional falou: ah, sei lá, 8 mil, 8 milhões, sei lá, não lembro o número.
Mas é um sistema operacional que está ali conversando com 100 milhões de pessoas e é isso, né? E aí ele se sentiu traído, porque ele tinha criado um vínculo emocional com esse sistema que ele achou que era previsível, então que ele poderia moldar, que ele poderia fazer da maneira dele. Uma das coisas muito interessantes, né, foi um reencontro dele com a ex-mulher. E ela fala: você não soube lidar com a minha depressão. Ela tinha depressão, ela estava passando por um período depressivo e ele não sabia lidar com isso. Isso acontece muito, das pessoas quererem o outro feliz, quererem o outro equilibrado, querer o outro bem. Mas, na verdade, é ser humano com sentimentos, ser humano com suas vulnerabilidades. E a gente está ali como companheiro, como cúmplice para acolher, né? Para receber aquela pessoa. E ele não soube lidar com isso. E aí ele falou para ela: agora eu estou me relacionando com o sistema operacional. E aí ele falou: você não sabe. Ela falou assim: você não sabe lidar. Deixa eu ver aqui as palavras. Você não sabe lidar com emoções reais. Ela falou isso para ele. E aí depois que ele saiu, ela até falou para a garçonete: ele queria que eu tomasse Prozac e agora tá se relacionando emocionalmente com um sistema operacional. Por que o Prozac? Porque o Prozac ia anestesiar ela, né? Não ia curar ela, mas ia fazer com que ela ficasse calminha, tranquila, né? E isso não envolve uma relação. Quando a gente entra numa relação, a gente tem que estar disposto a isso. A gente saber que a gente vai ter altos e baixos, que ali a gente está lidando com um mundo, um universo completamente diferente do nosso, assim como o nosso universo é diferente para o outro. E a gente precisa aprender a lidar com essas emoções. E isso é amor. É você acolher o outro com o combo, com o que ele é, com o que ele traz. Né? É você vivenciar aquilo. E ele estava vivendo com o sistema operacional uma coisa muito gostosa, que é de crescerem juntos, né? Que é aquela coisa de começo de relação. Os gostos parecidos, as conversas, as necessidades são as mesmas. Então, assim, é muito cômodo viver isso, né? E aí, mais tarde, como envolvia a emoção nessa relação com o sistema operacional, os problemas apareceram, porque é normal aparecer os problemas. As emoções, elas não são previsíveis. E quando lidamos com o imprevisível, lidamos também com problemas que isso pode trazer, que isso vai trazer. E aí ele foi... houveram vários questionamentos, inclusive, que existe numa relação normal, tipo, a gente não faz sexo como fazia antes. Depois ele, você está conversando com outras pessoas, assim, ele começou a lidar com o sistema operacional numa relação humana e ele vai ter os problemas que uma relação humana teria, né? Então, tudo que ele queria vivenciar era esse controle, né? Essa coisa de ter o controle da relação, que é uma coisa completamente ilusória. Aliás, controle é ilusório em relação a tudo. E quando se trata de duas pessoas se relacionando, é ainda mais impossível, né? E aí a gente tem que entender uma coisa, gente. O grande aqui não é o igual. Por isso que eu não gosto da expressão alma gêmea, já falei vários vídeos sobre isso. O grande que é o diferente, porque é com o diferente que a gente se alimenta, é no diferente que a gente aprende, que a gente amadurece, que a gente evolui. Né? Então a gente querer botar as pessoas numa caixinha, querer que elas pensem como a gente, que elas ajam como a gente, que elas venham suprir todas as nossas necessidades emocionais. Isso não existe. A gente vai crescer dentro da diferença, dentro do ser único que é o outro. O outro é um ser único e você é um ser único. Então não é busca da alma gêmea, né? Porque a gente cresce com essas diferenças. E eu trouxe para vocês também uma carta que ele fez para a esposa. Ele tinha, a ex-esposa, né? Essa relação com o sistema operacional deu segurança para ele assinar o divórcio, depois que ele estava protelando há muito tempo. Né? O que acontece muito também dentro das relações, quando as pessoas já encontram a pessoa, agora que eu vou assinar o divórcio. E aí ele tinha terminado, estava magoado com o sistema operacional, eles terminaram e
tem todo um processo dentro disso. E ele, no final do filme, ele escreve uma carta para a ex-mulher dele, que eu acho fantástica, e eu vou trazer para vocês. Estou aqui pensando em tudo pelo qual eu gostaria de me desculpar. Por toda dor que causamos um ao outro, toda culpa que eu te atribuí, por tudo que precisava que você fosse ou que você dissesse. Sinto muito por isso. Sempre vou te amar, porque nós amadurecemos. E você me ajudou a fazer de mim quem eu sou. Eu só queria que você soubesse que sempre haverá uma parte de mim, de você em mim, e que sou grato por isso. Quem quer que você tenha se tornado e onde você estiver no mundo, estarei lhe mandando o meu amor. Você é minha amiga para sempre. Beijos, Teodoro. Então é isso, toda relação que a gente tem, a gente deixa um pouco da gente naquela pessoa. A gente carrega um pouco daquela pessoa em nós e vai ser assim para sempre. Não importa se você vai ter 10 mil, 100 milhões de relacionamentos depois disso. Mas você é o que é porque você se relacionou com aquela pessoa e aí você amadureceu dentro daquilo, né? Você vivenciou coisas boas e ruins e você houve um crescimento emocional dentro disso e por isso você carrega essa pessoa com você. E é isso. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e clicar no sininho, porque assim que postarmos um novo vídeo, você vai saber que tem um conteúdo novo à sua espera, alguma coisa que acrescenta a sua alma.